Descobre, de Dr. Bezerra. E esse ano ele vem nos convidando a olhar para dentro de nós mesmos, mais profundamente. Nós que reclamamos tanto, né, dessa situação que a gente vive, que está realmente muito difícil, nós que estamos passando aí por lutas, por dores, por medos, insegurança, depressão. Como a gente pode trabalhar tudo isso? Por conta dessas dificuldades, a gente vai construindo um muro que muitas vezes parece intransponível, que é aquele muro que nos separa da felicidade, da razão da gente viver, né? E Dr. Bezerra nos convida a desconstruir esse muro, a olhar além desse muro, né? A recuperar a alegria de viver, a recuperar a esperança, fortalecer a fé em Deus e fé na vida, né? Então, a gente está convidando todos vocês para estar aqui conosco a partir de 8h30 da manhã, para, com o Dr. Bezerra de Menezes, ver como a gente pode enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Tá bom? Espero todos vocês aqui. O Dr. Bezerra nos espera. Tchau. Obrigada. Bem, após esse convite, né, como a nossa irmã falou, que é irrecusável, vamos dando prosseguimento, agora dando os recados da nossa casa. Nós temos aqui um trabalho de irradiação e prece, né, lembramos, né, ou informamos que não há necessidade de colocarmos o nome, seja para irradiação ou prece, toda semana. Se colocarmos mensalmente, este irmão ele vai ser amparado, ele será socorrido. Caso desencarne tenha sido através do suicídio, escrever a palavra suicídio naquele papelzinho da prece. E se foi uma tentativa de suicídio, se a pessoa estiver com ideias suicidas, escrever tentativa de suicídio ou ideias suicidas no papelzinho da irradiação. Estamos também precisando de alguns itens, né, alguns gêneros alimentícios para comporem a nossa cesta básica. No momento estamos precisando de açúcar. Quem puder colaborar, nós temos uma caixa que fica aqui em cima, é só depositar. Lembramos também que em todas as nossas reuniões nós temos evangelização para as crianças. E nas quartas-feiras à noite, sábado à noite, nós temos evangelização também para os jovens. E os nossos últimos pedidos, pedimos, né, sempre, reiteramos, que todos, durante as suas preces, orem pelo nosso país, pelo nosso planeta, por todos os nossos governantes, pois assim nós estaremos contribuindo, né, com a espiritualidade de luz na manutenção da paz, né, paz esta que todos nós desejamos sempre. E pedimos, para encerrar os nossos avisos, que desliguem seus aparelhos celulares, ou coloquem para vibrar, ou no silencioso, para que ele não toque durante o estudo, né, e tire a atenção dos nossos companheiros. Vamos agora fazer a leitura desta mensagem que todos nós recebemos. Está no livro Lições para a Felicidade, psicografia do médium Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E Joana nos diz assim: bênçãos e maldições. As superstições e mitos estabeleceram que indivíduos de má índole têm o poder de amaldiçoar animais e pessoas contra os quais dirige as suas vibrações de ira e ódio, inveja e ciúme, ou que são remunerados para esse mister infeliz. Outros sim afirmaram que aqueles que se supõem santificados ou que se apresentam como tal podem oferecer bênçãos e perdão para as ofensas praticadas
privilegiando aqueles que pretendem auxiliar. A divindade, de forma alguma, sujeita-se aos caprichos humanos, alterando as existências conforme os impositivos apaixonados dos seres da Terra. Sem dúvida, qualquer vibração deletéria ou santificante que é direcionada para alguém realiza a sua viagem e se encontra campo de ressonância equivalente, aumentando-lhe a carga existente por assimilação. Isto é, aqueles que se encontram em condições de sintonizar com as ondas mentais que campeiam em toda parte, direcionadas por outrem ou não, captam-nas delas, mais se enriquecendo por meio dos mecanismos de identidade energética. Assim, cargas do ódio e da antipatia, bem como as de ternura e de bem-estar, de oração e de harmonia, alcançam aqueles aos quais são enviadas, em razão da identificação da energia em que se movimentam. O correto, entretanto, é cada qual emitir as melhores vibrações de esperança, envolvendo-se nas energias do bem e do amor, procurando vivenciar os sentimentos elevados que o alçam a patamares mais nobres da existência, onde se torna mais fácil aurir forças para prosseguir nas atividades a que se encontra vinculado. O amor, pelas suas incomuns possibilidades, emite ondas de sucesso e de saúde, de fraternidade e de alegria, que alcançam todos aqueles em favor dos quais é enviado. Quando alguém ama, potencializa-se de vigor espiritual e, cultivando a oração, que é a concentração de energia criadora, consegue distribuí-la em alta potência que sempre realiza o seu mistério. Dessa forma, aqueles que se comprazem em enviar pragas e blasfemam contra a vida, explodindo em vociferações de ódio destrutivo contra quem os desagrada ou se lhes torna vítima por qualquer circunstância, de maneira alguma conseguem os resultados almejados. Normalmente, essa força desarvorada retorna ao fulcro de onde se origina, constituindo o maior desequilíbrio na área ou na pessoa em quem se origina. Trata-se do denominado choque de retorno, que é o efeito bumerangue. Não havendo atingido o alvo, faz a volta na direção do centro gerador. Bênçãos e maldições constituem campo estéril para a realização de planos felizes ou nefastos, caso não haja correspondentes áreas de sintonia e equivalência. Vamos agora, então, unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, mais uma vez, querido amigo, voltamos a Ti, agora para pedir a Tua permissão, para darmos por iniciada a nossa reunião da manhã de hoje. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que as forças do bem e da paz possam, Senhor, atingir a cada coração, a cada mente aqui presente, para que assim possamos mais facilmente compreendermos e principalmente colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Te pedimos ainda, querido amigo, que abençoe e inspire aos nossos irmãos Célio e Águida, que nos falarão na manhã de hoje. Que eles sejam, Senhor, abençoados por Ti. E assim, querido amigo, renovados e fortalecidos pelo Teu amor,
Mais uma vez, querido amigo, pedimos a tua permissão, a permissão dos trabalhadores espirituais desta casa, a permissão do nosso irmão Clarencio, mas, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, para darmos por iniciada a nossa reunião. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então às leituras, a leitura do nosso estudo de hoje, que está no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. São as questões 551 a 557. Não faremos a leitura de todas para que o nosso irmão tenha mais tempo para nos trazer o seu estudo. Então, vamos agora, são os pactos, e bênçãos e maldições. 551. Um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja devotado, fazer mal ao seu próximo? A resposta: não. Deus não o permitiria. Agora nós vamos para 554. Aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, não pode, por efeito dessa mesma confiança, atrair um espírito, visto que é o pensamento que atua, sendo o talismã apenas um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? Os espíritos nos respondem: é verdade, porém, a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que seja bastante simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material que moral. Em todo caso, isso denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Agora nós leremos a 555, a última questão, e passaremos para o Célio. Que sentido se deve atribuir ao qualificativo de feiticeiro? A resposta: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como o poder magnético ou a segunda vista. E então, como eles fazem coisas que não compreendeis, vós os julgais dotados de um poder sobrenatural. Vossos sábios não têm, muitas vezes, passado por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Então, agora, passamos a palavra para o nosso irmão, que Jesus o abençoe. Bom dia. Esse tema, vejam bem, ele fala aqui, bênçãos e maldições, falando sobre a intervenção que a gente tem muito comum, sobre os pactos, e a gente fica se perguntando muitas vezes por que isso tem tanta importância. Se a gente voltar no tempo, lá na época que o Kardec começou a escrever o Livro dos Espíritos, a se relacionar com os espíritos através dos médiuns da época, seria muito, muito desejável, se a doutrina não fosse séria como é, que tudo isso relacionado a pacto, a talismã, a bênçãos e maldições fosse muito reforçado. Por quê? Porque a gente lida com entidades invisíveis
invisíveis no nosso estado normal. Não é? Enquanto nós estamos encarnados, com raras exceções, alguns médiuns conseguem ver os espíritos até de forma muito corriqueira. Mas a maioria de nós não tem essa possibilidade tão frequente. Então seria muito normal que se explorasse muito isso para atrair multidão. Porque é algo muito tranquilo de se fazer. Mas se nós olharmos a própria leitura de Joana de Ângeles aqui e pegarmos cada uma das perguntas que Kardec fez aos espíritos, as respostas, e o que foi publicado, nós vemos que é colocar por terra todo esse tipo de pensamento. Agora, o que é importante é que a doutrina espírita diz o tempo inteiro que a gente precisa se movimentar no sentido de fazer uma transformação moral em nós. Uma transformação moral que começa com a mudança de atitude mental, com a mudança do teor de pensamento, com a busca de encontrar valores mais significativos da vida, que nos levem gradativamente a aproximar a nossa vontade pessoal da vontade de Deus, e com isso nós estaremos cumprindo a lei divina, e com isso nós estaremos cumprindo o primeiro mandamento que Jesus nos ensina, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e depois, consequentemente, entendendo bem a lei, compreendendo bem o amor de Deus, depositando toda a nossa confiança em Deus, toda a nossa confiança no futuro, procurando caminhar, cumprindo o que Jesus nos ensinou e transformando aquele jugo pesado num jugo leve, nós iremos naturalmente desejando ao próximo aquilo que desejamos para nós. É um processo. E quando a doutrina espírita fala para a gente sobre esse tema, é muito importante que quando nós o compreendamos, não critiquemos as pessoas que utilizam essas práticas, sejam elas de maneira apenas para uma captação de recurso pessoal, por um meio de vida, porque existe, ou aquelas pessoas que a utilizam de maneira honesta, desejando o bem do outro, mas que ainda estão apegadas, ou a palavra talvez seja que ainda tenham valor, que para ela significa valor, esse tipo de prática. Então, respeito é uma palavra que não pode nos faltar, porque muitas vezes a gente abre a mente para determinado aprendizado e desrespeita as pessoas que não conseguem tê-lo. Eu quando eu vi uma frase do Chico Xavier, eu achei muito interessante, porque ele diz, é uma frase muito simples, quando ele diz: eu respeito todas as pessoas, mas eu preciso saber o que eu quero para mim. Então, vejam como isso é importante, faz uma diferença. Então, vamos começar na primeira pergunta. Eu vou conseguir passar todas, porque são poucas, apesar de serem profundas, mas são poucas. Olha o que ele diz na 551. Um homem mau. O que é um homem mau? É um espírito encarnado que ainda não compreende de maneira correta a lei divina. A lei da reciprocidade. Desejar ao outro aquilo que eu desejo para mim. Certo? Essa pessoa é considerada um homem mau. Está falando de um encarnado. Pode, com o auxílio de um mau espírito, agora está falando do desencarnado. Um espírito desencarnado que também não compreende a lei divina. Está entendendo? Eu posso, esses dois seres, um encarnado e um outro desencarnado, fazer mal ao outro? Olha a resposta: não. Deus não o permitiria. A gente quer abrir um pouquinho isso, porque Deus
não fica assim, ó, eu vou permitir que você faça, ó, eu vou permitir que você faça. Não. Ele estabeleceu uma lei. E a lei, ela é perfeita e ela é executável para tudo que existe no universo. Eu tenho repetido isso muitas vezes porque é bom a gente reforçar, até para mim. Então essa lei, ela atinge a questão material e atinge a questão moral. Ela é única e abrangente. No momento que a lei estabelece o seguinte: se você agir em desacordo com a lei, intencionalmente, olha, isso faz uma diferença muito grande. Intencionalmente, você vai perder a paz. E a perda de paz pode estar refletida, sofrimento físico, não é? Sofrimento moral, enfim, está sem paz. Se você age de acordo com a lei, intencionalmente, com o conhecimento de causa, você também terá paz. Porque se eu ajo, mas eu ajo assim no repente, não estou com conhecimento de causa. Vou explicar um exemplo. Kardec pergunta para os espíritos: me explica como um pajé de uma determinada tribo, à época em que Kardec estava fazendo a sua pesquisa, é o curandeiro da tribo. Ele é capaz de curar todas as pessoas doentes, são levadas a ele, e ele, por meio de uma série de rituais, estabelece melhoras e até cura naquelas pessoas que lá estão. Mas, quando existe confronto entre uma tribo e outra, o pedido dele é que lhe tragam as cabeças das pessoas. Ele pede para cortar a cabeça e que tragam para ele, porque ele gostava de receber esse presente. Aí o Kardec: como alguém tão primitivo pode ajudar alguém a se curar? Os espíritos respondem: ele é apenas um instrumento. O que existe nele é uma força magnética extraordinária, fluido vital em demasia. Como a gente chama, poxa, a pessoa é elétrica, já viu, né? A gente não conhece pessoa assim que não para. O tempo todo ali, aquela pessoa está cheia de fluido vital, ela é capaz de produzir muito fluido. Enquanto algumas pessoas produzem aqui comendo um determinado alimento, ela produz isso. O organismo é um dínamo. E o espírito tem essa capacidade. Então ele apenas doa o fluido. Ele apenas doa o fluido. Ele não tem nenhum ganho moral no que ele está fazendo. Nós apenas o utilizamos como um instrumento. Entenderam a diferença? Não está ali de forma consciente. Está ali usado. Ele é usado. Então, no momento em que a gente estabelece essa relação, o que acontece? Se eu desejo mal a alguém, portanto eu estou indo em desacordo com a lei, a simples atitude de desejar isso, que é antagônica com a lei, me traz mal-estar. E principalmente se eu tenho consciência de que estou desejando mal. A lei é natural. A outra pessoa que está sendo alvo da minha situação, ela só vai recolher isso se ela também inadvertidamente se sintoniza com a vibração negativa. E da mesma forma, ela está indo em desacordo com a lei. Então veja, não existe no universo nenhum mecanismo de alguém fazer mal a ninguém sem que esse ninguém o permita. Porque não seria justo que nós estivéssemos desprotegidos a tal ponto que alguém, por um meio mágico, por um desejo mágico, apenas porque eu quero, eu vou fazer isso. Então, quando eu digo assim, olha, aquela pessoa me rogou uma praga, não é?
E aí a gente vai, e logo ali na frente a gente dá uma topada e cai. E a gente diz, caramba, a sua praga me pegou. Tenhamos certeza que no momento em que aquela pessoa lançou aquela vibração, e lança uma vibração de pensamento que vai no fluido, como o som vai no fluido, não é? Como a gente vê o movimento das ondas da água, se alguém, né, estabelece ali uma força, o pensamento vibra, força, ele vai. Aí aquela pessoa que ainda não tem uma fé robusta, que ainda não consegue entender muito bem o mecanismo de defesa fluídica, ela estabelece nela uma relação, um momento de desconforto, de desequilíbrio, de desatenção, um movimento, um frenesi íntimo, que aquela vibração lançada a ela incomoda. E aí com isso ela pode se desestabilizar e cair. Porque ela manteve um desequilíbrio. Se a gente buscar rapidamente um trabalho contrário, principalmente se a gente está sabendo, né, que aquilo está acontecendo, a gente vai estabelecer a relação da prece e, sobretudo, a gente vai procurar, que a nossa grande defesa é a prática do bem e a confiança ilimitada em Deus. Isso que nos dá força para bloquear tudo que possa chegar até nós. Então, olha o que nós estamos dizendo. Pode chegar? Sim. Não vai dizer, não, isso não existe. Sim, é força mental. Olha só, há pouquinhos minutos atrás, a companheira disse, os companheiros que quiserem colocar os seus nomes nas vibrações, podem colocá-lo, colocou as regras e falou sobre os suicidas especificamente, sobre aqueles que tentaram, não é isso? O que ela está dizendo? Nós vamos fazer o que? A vibração. O que é isso? Um grupo de pessoas de boa vontade, que tem o desejo de ajudar os outros, se reúnem num horário, não é, planejado, e juntos mentalmente vibram, lançando os seus pensamentos para aquela pessoa que confiou em nós para, de alguma forma, auxiliá-la. Ora, se isso existe, por que o negativo não existe? A lei do universo é a mesma. O pensamento vai. Agora, a qualidade disso é que vai depender de cada um. Não tenham dúvidas que existem grupos que se reúnem para o mal. Exatamente para vibrar negativamente. Quando a gente está vendo uma partida de futebol, uma torcida vibra mal para outra. É uma coisa ali que ninguém está ali pensando em matar, eu quero ganhar. Né? Então eu estou ali, aquela multidão vibrando, porque quer ganhar, mas é um jogo. Mas a gente sabe que existe essa situação. Então, e muitas vezes vocês não veem no jogo, quando um outro time está perdendo, que um daqueles companheiros começa a instigar o outro, para que o outro perca o equilíbrio e seja expulso, ou fique em uma situação vulnerável. É isso. Eu me lembro, a gente que é mais velho vai lembrar dos jogos de vôlei Cuba e Brasil, principalmente o feminino, em que tinha umas jogadoras cubanas que elas eram terríveis, que elas destabilizavam as jogadoras brasileiras e a gente embarcava naquilo. É a força, né, destrutiva para atingir algum objetivo. É escolha de cada um. Melhor seria que nós jogássemos melhor, com maior qualidade, e ganhássemos pela qualidade, não é? Mas o que eu estou dizendo é que é uma prática da vida. Então, amigos, o que a gente está dizendo é o seguinte: não há nada nem ninguém que possa nos fazer mal senão nós mesmos. Isso é uma verdade absoluta. Então, no momento em que alguém nos traz uma sensação, nos traz um pensamento, uma palavra de desequilíbrio, uma atitude de desequilíbrio, um desrespeito,
É preciso que a gente pergunte a cada momento o que eu quero para mim. Eu quero entrar nisso, eu vou abrir a porta e vou deixar entrar. Agora, se eu não quiser, eu não vou entrar. Agora, vocês podem dizer, puxa, mas eu posso estar numa condição de vulnerabilidade emocional, posso estar numa vulnerabilidade física, em que eu não esteja tão forte para ter esse domínio mental, emocional, que me é necessário. E aí nós vemos os suicídios coletivos que já aconteceram na história da humanidade, em grupos que tinham uma orientação religiosa. Certo? O que acontece? E olha a nossa responsabilidade. Todos os dias aqui no Clarencio vão chegar espíritos, na sua maioria, buscando um equilíbrio perdido. Concordam? Buscando uma paz íntima, buscando algo que dê um propósito melhor para a vida. Então, se nós estivermos aqui descuidados e oferecendo às pessoas fantasias, ilusões, nós estaremos assumindo uma responsabilidade muito grande. Então a doutrina espírita fala o tempo inteiro, melhoria é esforçar por domar as suas más inclinações. Esse é o trabalho do espírita, esforçar para isso, entender a si mesmo, perceber a si mesmo e ir domando isso, compreendendo o que não me traz paz e o que me traz paz, fazendo uma relação consciente com Deus. O que é uma relação consciente com Deus? Na hora que eu for fazer a minha oração, eu não vou pedir, Deus, faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para o fulano, faz isso para... Não, Senhor, que a tua vontade se estabeleça nas nossas vidas, porque a tua vontade é soberana. E aí então a gente coloca sempre a certeza de que estamos sendo guardados no sentido de com uma vigilância amorosa e superior a nos conduzir à vida. É isso que a doutrina espírita fala o tempo todo, falando em amor, falando em tudo mais. Então, no momento em que a gente estabelece isso como eu sei que eu tenho que ter uma resistência, quando aquelas pessoas chegaram ali, naqueles grupos que levavam uma ideia religiosa, vulneráveis, e disseram para ela o seguinte: a morte vai te levar para um lugar melhor. E aí a pessoa não está bem. A doutrina espírita diz: não existe morte. A natureza ensina que não existe finitude, não é? Nada extingue-se no universo, tudo se transforma. Então, a ideia de morte, de finitude, para nós não existe mais. Então, o que os espíritos falam para a gente? Tenham força, tenham coragem e confiem em Deus. A solução virá. Mas eu tenho que ter humildade. Tenho que solicitar, eu tenho que pedir, eu tenho que me organizar, eu tenho que fazer mudanças. Não é preciso fazer isso. Então, quando a pessoa oferecem a ela a possibilidade de ter uma paz pela morte, a pessoa que não está consciente da lei divina, que é uma lei de vida, entra, e quantas pessoas já tiraram as suas vidas com esse tipo de coisa? Então, não tem condições. A outra situação é, se eu pegar e colocar um talismã, se lembra quando a gente era pequeno que a mamãe da gente colocava aquela guia na gente? Uma figa, né? Uma figuinha. E tinha assim, quem tinha dinheiro colocava de ouro, né? Quem tinha outro colocava de marfim, o mais pobrinho, que era a gente, colocava uma de madeirinha, né? Assim, mas colocava. E qual era o problema? Porque se alguém chegasse para a gente e dissesse, mas que criança linda, mãe, ai, vai dar uma olhada, não é? Olha a falta de fé. Olha a falta de viver momento feliz, não é? De acatar
que o outro está dizendo que a pessoa é bonita. Se a gente tinha uma planta bonita, se a gente chegava alguém e elogiava a planta, e a planta morria, a gente, coitado de quem elogiou, não é? E às vezes era uma praga, né, que estava ali mesmo, que ia chegar. Então a gente precisa tentar, nós estamos falando aqui para espíritas. Então sempre que alguma coisa a gente perceba que vem do próximo algo destrutivo, deletério, nós deveremos orar por ele, ter amor por ele, ter compaixão por ele. Não é a gente fortalecer o mal que a gente identificou na pessoa, porque nós gostaríamos que fizessem isso conosco, né? E a gente é cheio de dificuldades, cheio de defeitos, não é? Então, ele diz o seguinte: eu vou colocar ali aquela proteção, e eu vou pensar, eu vou emanar aquilo com uma força mental. É esta força mental que fica ali funcionando. Mas olha bem, o grande objetivo dos espíritos eles falam o tempo todo, utilizem a força do pensamento para a manipulação fluídica positiva. Então, todas as vezes que eu me lembro muito de mim, alguns fatos que às vezes a gente está muito apressado, né? E aí uma vez eu desci a escada do metrô, correndo, que eu queria pegar o metrô, escutei o barulhinho do metrô, aí corri para pegar, quando cheguei lá, o metrô fechou a porta e foi embora. E era o meu. E eu fiquei irritadíssimo. Aí eu escutei aquilo: se você fosse cego, você não ia ficar irritado. Porque eu não ia ver, né, qual era o trem que tinha passado, o que não era, tinha passado. Então, a gente, na mesma hora, opa! Agora, olha o que é importante. A gente está aqui na vida. Todas as vibrações chegarão. Até no livro dos Espíritos, eles perguntam assim: qual é a maneira da gente neutralizar a ação dos bons espíritos, dos maus espíritos? Neutralizar. Olha, neutralizar não é impedir. Porque não tem como impedir. Porque o tempo inteiro a gente está exposto à vibração. Estamos juntos, né? Então ele diz neutralizar. O que ele diz? Prática do bem e confiança em Deus. Porque no momento em que a gente começa a pensar assim, a gente começa a ter uma relação mais saudável com a vida e fica mais em paz. Aí vocês podem dizer: mas Célio, claro, eu me aborreci, eu queria chegar e não cheguei, perdi o metrô, mas tem que ser rápido. Eu não posso ficar ruminando aquilo o tempo todo. É o que o Kardec fala no livro dos Espíritos. Não nos é defeso, ele até usa essa palavra, não nos é defeso que um pássaro pouse na nossa cabeça inadvertidamente, mas deixar que ele construa ninho, bote ovo e reproduza, aí é uma situação que nós desejamos. Então alguém chegar pra gente e diz assim: Célio, eu vou te falar uma coisa para você. Não queria te falar não, mentira, quer falar, né? Aí chega pra gente e diz assim: olha, o fulano de ali não gosta de você não, fala mal de você é beça. Posição cristã. Opa, eu não posso pensar em mim, coitado da pessoa que está assim, né? Deixa eu vibrar positivamente para ele. Primeira coisa, oração, vibração, ilumina a pessoa, pede para ela compreender as nossas dificuldades, e se for possível, que normalmente buscar a reparação de algum dano que a gente tenha causado àquela pessoa por meio de uma conversa honesta, de uma conversa respeitosa, seguindo o próprio ensinamento de Jesus. Se você tem alguma coisa com o teu irmão, chame-o e a sós com ele, né? Tente resolver o problema. Não é para a gente não resolver, fingir que não sabe. Porque se a gente finge que não sabe, a gente perde uma oportunidade de entender o que em nós causou um desconforto na outra pessoa. Então a gente precisa conversar. Mas se eu vou conversar com ela me sentindo ofendido, porque perdi a fé em Deus, porque no momento em que eu me sinto ofendido, no momento em que eu me sinto de alguma forma
sendo prejudicado, não é ele que está fazendo isso, sou eu que estou me permitindo isto. Isso é muito importante. Esse prejuízo moral sempre será nosso, não é do outro. O outro perturba, como a gente perturba os outros também, não é? Mas a gente precisa saber, a perturbação, que significa deixar fazer o ninho, botar o ovo e reproduzir, é responsabilidade minha. E isso só vai acontecer comigo se eu não tiver noção da lei divina e nem confiança em Deus. E isso é destrutivo, se eu permitir. Me leva a crime, me leva a suicídio, me leva a depressão, me leva a doença, me leva a um dos piores movimentos da alma, que é o desânimo, que tira completamente o nosso gosto de viver e nos desconecta com Deus. E aí a gente vai muitas vezes buscar fórmulas mágicas. O que vai resolver o meu problema é ter dinheiro, né? A pessoa está com a dificuldade financeira, e não é, se ela não tiver planejamento de vida financeira, ela pode ter todo o dinheiro que for, ela nunca vai ter, porque ela não sabe lidar com isso. Precisa aprender, não é? O que me falta é um bom trabalho. Se eu não sei me relacionar com as pessoas, se eu não tenho honestidade na minha tarefa, se eu não tenho responsabilidade no que faço, não adianta, porque eu não vou me manter lá. Então a questão é olhar para mim. E Jesus também falava, Jesus foi maravilhoso, não deixou passar nada. Para de ficar olhando a trave no olho do teu irmão e olha o argueiro que está no seu. Porque eu só tenho possibilidades de mudança efetiva em mim. Eu não posso mudar o outro. A gente pode conversar, trocar ideia, influenciar, mostrar, divulgar, convidar, mas a mudança efetiva só nós fazemos. E por isso que a lei é justa, porque todo bem que a gente faz é nosso, é legítimo, e todo mal que a gente faz é nosso, é legítimo. Eu não delego o meu bem para ninguém, como não delego o meu mal para ninguém, porque senão a lei não poderia ter um julgamento 100% justo. Então, o que a gente vê, a gente olha e percebe, a pessoa coloca lá o seu talismã, faz algumas práticas, acredita, aí os espíritos falam aquelas coisas cabalísticas. Lembra quando a gente viu o filme, aquele filme que foi muito famoso, que tinha uma menina que tinha umas questões mediúnicas e que o diabo, eles chamavam que o diabo influenciava nela. Foi um filme muito famoso na época, e que tinha os padres, eles iam lá fazendo o exorcista, né? Eles iam lá, levavam a cruz, outras vezes levavam. Os espíritos dizem o seguinte: tudo isso é ainda uma ingenuidade, que para as pessoas de boa fé, elas ficam apenas ridicularizadas, no sentido de que aquilo não funciona. Mas para as pessoas mal intencionadas é um crime. Por quê? Porque aquela pessoa que está passando por aquela dificuldade precisa ser levada para uma mudança de nível mental, de nível de vibração mental. É preciso levá-la para um fortalecimento das suas questões relacionadas à moral. Então a gente precisa ver isso, melhorar esse nível. Por isso que os espíritos falam, é preciso que a gente faça da doutrina espírita um curso, início, meio e fim. Não adianta a gente ficar eventualmente fazendo isso. É preciso estar firme, conhecendo bem as coisas, ler bem o livro dos médiuns. Eu tenho uma mediunidade, a pessoa tem uma mediunidade, percebe isso, não lê nada, não se esforça para entender nada, não vai chegar para ela de graça, porque nada nos é dado de graça, porque tudo na natureza trabalha.
Quanto tempo demora a Terra a girar em torno do Sol? 1 ano, não é isso? Sabe quantos quilômetros ela roda em 1 segundo? A Terra percorre em 1 segundo? 30 quilômetros por segundo. Trabalha o tempo inteiro. Então não existe na natureza nada sem trabalho. E isso é um trabalho pessoal. E é lindo isso. Nós chegamos à consciência de que, olha, eu tenho e posso mudar tudo na minha vida. Na vida dos outros, não. Mas na minha vida eu posso. É me dado isso. E outra coisa, a gente começa... fica às vezes meio estranho, né? Por exemplo, né, que a gente fala assim, eu preciso muito de alguém para ser feliz. Não tem? A gente vê, mentira. A gente podia dizer, é muito desejável, né? Que eu seja feliz junto com alguém, mas não que eu preciso dessa pessoa para ser feliz. Muda tudo. É muito bacana. Poxa, a gente tem uma parceira, um parceiro muito legal, ou vários parceiros, muitos amigos, né? Poxa, tem um dom artístico. Tudo é lindo isso, mas não é isso. Porque, vejam, se eu não tenho uma noção do que eu quero para mim, eu posso ter um talento do Michael Jackson, um talento de Whitney Houston, né? Eu posso ter um talento de pessoas que a gente conhece aí que eram maravilhosas, né? E não conseguiram. Pelo menos por enquanto. A gente sabe que é por enquanto. Né? Então, o que a gente está querendo dizer é essa possibilidade divina, maravilhosa, que nós temos em nós mesmos, só se consegue com trabalho. Então, não adianta eu querer ficar que o outro me dê aquilo que eu preciso construir. Porque não é justo. Então, quando as pessoas falam assim, Jesus faz por mim, não faz não. Ele nos disse como seria bom fazer. Agora, o fazer será nosso. E o tempo todo ele deixou isso claro. Lázaro, amigão dele, Lázaro, levanta-te e anda. Sai daí, não vou aí te pegar não. Pode vir para cá, porque não fui eu que fiquei aí. Você que se colocou nessa situação. Levanta-te e vem para cá. Né? Quando ele fala sobre... É interessante a gente rever todas essas questões, né, para pensar. Então, eu vou lá e lanço uma vibração negativa, coloco uma roupa branca, coloquei a roupa branca, mas se o meu pensamento é tão frágil que se o dia que eu não coloco a roupa branca eu não consigo estar bem, não resolvi. Outra coisa também importante para a gente refletir, né? Se eu não for o centro, eu me desestabilizo. Preciso ver. O que está acontecendo comigo? Né? É desejável que eu vá ao centro, porque é muito bacana, mas eu não consigo me estabelecer uma relação de equilíbrio se eu não for? E se eu precisar ir para um lugar mais distante, como é que eu fico? Então é preciso olhar e começar a ter uma postura mais consciente. Então, para a gente seguir aqui, ele fala sobre as formas cabalísticas, nós falamos, né? Aí o feiticeiro, fulano é feiticeiro. Vou lembrar de um livro que é 50 anos depois, não, há 2000 anos, em que há um movimento muito claro para se prejudicar a família naquela época de Emmanuel, né? Quando ele era chamado de Públio, e alguém vai buscar um feiticeiro. O que era o feiticeiro? Ele se colocava numa situação onde ele tinha muitos símbolos, onde ele tinha uma situação
bastante atrativa com as fórmulas. E ele então coloca-se perto da pessoa e pergunta para a pessoa. Vamos avaliar psicologicamente a situação? A pessoa vai procurar o feiticeiro. Bom, alguém procurou alguma coisa, certo? O feiticeiro procurou ele? O feiticeiro ficou lá. Aí ele vai. Qual é a intenção de procurar o feiticeiro? Naquela situação, fazer o mal a alguém. De quem é a intenção? É do feiticeiro? Não. A pessoa foi até o feiticeiro e ele pergunta: o que você quer? Ela disse: eu quero isso, isso, isso e isso. Ele diz para ela o seguinte: sintoniza, tem a mediunidade, tem dupla vista, mediunidade orgânica, independe da moral. O espírito encarnado médium sabe fazer, conhece bem a prática. Espíritos desencarnados estão ali. Espírito desejoso de fazer o mal logo vem. Estão ali. Agora olha bem para isso, acima disso tem Deus, tá? Nunca esqueça. Tá lá. E aí ele está ali, o livro vai. Aí ele pergunta, ouve tudo que ela tem para dizer e diz para ela: vai ser muito difícil o seu intento. Porque essa pessoa que você quer prejudicar é muito boa. Que nós falamos, ela vibra no bem. Portanto, dificilmente vai conseguir ser atacada. E aí ele faz uma pergunta crucial. Estamos falando para a gente avaliar psicologicamente. Ele faz uma pergunta crucial para ela, determinante, decisiva. Ele pergunta: quer fazer? E aí ela diz: quero. Na hora em que ela diz quero, o plano espiritual diz que ela cria uma ligação magnética com o feiticeiro. Fica espírito e espírito ligado, se ligando com os espíritos encarnados que gostam daquelas práticas. E aí então se começa uma movimentação em torno do possível prejuízo. Por que eu estou dizendo possível prejuízo? Porque a outra pessoa, não é, estabeleceu de tal forma uma relação de confiança em Deus e de prática do bem que aquilo não se efetivou. Percebem então? Agora, essa pessoa aqui, que foi alvo da maldade, pode controlar o desejo da outra fazer o mal? Não. Ela pode controlar o desejo do feiticeiro, que é o médium. Na verdade, ele não é um feiticeiro porque ele tem isso como um dom. Não, ele é um médium, utiliza o fluido. Ela pode controlar? Não. Ela pode controlar o desejo dos espíritos encarnados que queiram fazer o mal? Não. Mas ela pode controlar a sua fé, a sua confiança e a sua determinação em praticar o bem? Sim. É a única coisa que ela pode fazer. Agora, acima de tudo, tem Deus. Vou dar outro exemplo. Uma pessoa busca porque estava aflita para ajudar um filho. E tem momentos que é assim. Que a gente está vendo um filho morrer ali e não tem fé no futuro, não percebe que é o corpo físico que precisa passar por aquela dificuldade, que aquele espírito vai aprender com aquilo, que o espírito efetivamente não vai morrer. Mas isso tudo é um ganho emocional, é um ganho de confiança em Deus que não se tira de ganho de uma hora para outra. E a pessoa então corre para pedir ajuda, todas as ajudas possíveis. E aí ela vai com aquele amor, chega lá, encontra um médium ou um feiticeiro mal intencionado, que olhando a situação de vulnerabilidade emocional daquela pessoa, quer ganhos financeiros. Existe isso? Existe. Não é? E se a gente for olhar, a transação de banqueiro com sociedade é isso.
Quando a gente fica ali olhando assim, vem aqui pegar o seu empréstimo consignado, ele não quer saber se você vai poder pagar ou não. É isso, eu me aproveito. E tem a questão da mediunidade também. É o mesmo movimento. É financeiro. Naquele aspecto que eu estou falando, né? Nesse aspecto que eu estou falando. E aí a pessoa chegou lá, quando a espiritualidade percebeu a má intenção do espírito, ele bloqueou completamente a ação. Ele fez o médium passar mal e não conseguia atender a pessoa. Lançou os espíritos, fluidos, foram lançados fluidos desequilibrantes, e aquela pessoa não sofreu o dano que seria desastroso para a sua vida. Entendem? Porque aquela pessoa era boa. Estava no momento em que perdeu momentaneamente a fé. E por isso que a gente precisa, os espíritos falam, quando a gente está com uma grande dificuldade, recolhe. Busca a calma. Busca o refúgio na oração, na meditação. Fala com o anjo de guarda. Pede para ele trazer bons conselhos. Aguarda. E não permita-se a práticas que não são concernentes com o amar a Deus acima de todas as coisas. Porque no momento em que a gente sabe, mediunidade é santa e, portanto, não pode ser associada a dinheiro. A gente sabe, mas às vezes no auge do desespero a gente abre mão disso, né? E faz. E aí pode estabelecer uma relação perigosa, uma relação de perda. Mas a gente perdeu momentaneamente a conexão. É entendido isso? É compreensível? Sim, é compreensível. É desejável? Não. Mas é compreensível. É compreensível. Então, tudo isso é um esforço. E aí, voltando à questão do respeito. Poxa, a gente vê uma pessoa, quantas vezes a gente vê aquela pessoa que passa na rua com uma roupa específica, muitas vezes de olhar baixo, não levanta os olhos, porque pela aquela prática religiosa dela, ela não pode olhar para as pessoas. Nós temos que respeitar. Sempre respeitar. Por quê? Porque eu tenho que respeitar todas as pessoas, mas saber o que eu quero para mim. Se eu já sei que aquilo ali não vai me trazer um benefício esperado, ou que eu não preciso, que eu tenho que usar minha força mental, voltando, eu tenho que usar a minha educação do pensamento, que é o vigiar e orar, que Jesus fala. Prática do bem, que é trabalhar o mais possível para ser uma pessoa que leve a paz em torno de nós e a confiança absoluta em Deus. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. A situação está muito difícil. Está muito difícil, não tenha dúvida que está. Mas essa situação difícil, material normalmente, ela só vai ser muito agravante se eu moralmente não conseguir perceber que ganhos eu estou tendo nisso. Porque não é possível que Deus, que é todo justiça e amor, e eu não estou falando isso, gente, apenas numa questão religiosa. Olha para isso aqui, me dá licença. Desculpem, olha isso aqui. Vou botar aqui. Quanto que isso representa de amor? Eu tive alguma participação nisso? Nós humanos tivemos? Nada. Né? Então você olha para isso, e isso aqui é algo muito básico diante da grandeza do universo. Desconhecida nossa e desconhecida, né? Então a gente olha para isso aqui e percebe toda a sensibilidade disso, da cor, do perfume, não é? Das tonalidades, né? Das possibilidades reprodutivas, de quanto que isso traz de beleza para a vida. Tenho dúvida de que nós estamos subordinados ao amor. Tem dúvida? A gente tem dúvida? Só olhando para essa manifestação aqui.
Ontem eu passei com a minha filha na rua e disse assim: filha, para aqui. Olha essa flor. Passa a mão. Eu falei: gente, isso é maravilhoso, parece um veludo, gente. Era de uma beleza. E a gente olha assim, são presentes, né? E ele está dizendo para a gente assim: olha, eu estou te dando isso tudo para você me conhecer, para você me sentir, para você me perceber. Eu não quero que vocês busquem, percam tempo em querer saber se eu existo ou se eu não existo. Né? Sintam, percebam. E aí a gente vai começando a pensar: meu Deus, eu recebo tudo isso. Vamos fazer o bem. Vamos buscar melhorar o que a gente sabe que não está bom. Vamos nos desapegar de tudo aquilo que possa nos causar perda de paz. Não é? Vamos confiar, não ter certeza. Então isso é um trabalho. E aí nós conseguiremos então perceber que a nossa vigilância, a nossa oração, a nossa prática do bem e a nossa confiança absoluta em Deus, reconhecido por toda a beleza que Ele demonstra pela sua existência, nos levarão para frente com paz e com tranquilidade. E respeitar todas as pessoas. Ainda existem pessoas que podem pegar essa beleza e desejar usar esse fluido para fazer o mal. Existe. Mas é momentâneo. É passageiro. Ela também um dia acordará. Porque é fatal que ela acorde. Por quê? Porque ela é filha de Deus. E se nós já em muitos pontos acordamos, ela também acordará. Né? E isso é lindo. A gente nunca olhar para uma pessoa e dizer perdida. Não. Está temporariamente afastada do rebanho, né? Mas voltará. Porque assim é a lei. E a gente então... E nós somos os pastores que Deus colocou na terra. Que devem trabalhar para incentivar, não para trazê-la, porque isso também é orgulho, mas incentivar aquela ovelha desgarrada a voltar. Isso a gente faz por meio da educação, por meio do exemplo, por meio da prática do bem, por meio do encontro que vai ter aqui amanhã, né? Por meio dessa reunião que a gente está fazendo aqui junto, por meio dos assuntos que a gente fala, dos livros que a gente lê, dos programas que a gente faz, das músicas que a gente compõe, das músicas que a gente leva que a gente ouve e divulga, para a arte plena que a gente semeia, não é? Por uma família mais organizada, pelo cultivo de amigos. É isso. Então temos muito trabalho para fazer, graças a Deus, né? E o Brasil, nossa companheira pediu para nós orarmos pelo Brasil, orarmos pelos governantes. Nós temos agora, nesse momento, muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades de vibrar tudo de bom que a gente tem a benefício daquele irmão ou daquela comunidade, daquela sociedade que ainda não enxergou qual é o seu verdadeiro papel. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Agradecemos ao Célio, que Jesus o abençoe. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo e que durante os passes será comentada pela Águida. Está no capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, o dom de curar. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus aos discípulos. E com essas palavras determina que não se deve pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus,
para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não o transformassem em um meio de comércio, nem em objeto de especulação, nem em um meio de vida. Pedimos agora aos nossos irmãos médios que se coloquem para os passes, e aos nossos outros irmãos pedimos que não se distraiam com a movimentação dos médios, que é necessária neste momento. Vamos nos ligando aos benfeitores espirituais da casa, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, fazendo a nossa prece íntima, sabedores que este momento é um momento de troca. Lembramos também que as manifestações mediúnicas só estão autorizadas para os médios desta casa. Mantenhamos então a concentração, o equilíbrio e mais uma vez convidamos a todos para que possamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mais uma vez voltamos ao teu coração amoroso neste momento para pedir a tua permissão para darmos por iniciados os passes. Te pedimos, Jesus, que nos envie teus médicos espirituais, estes mensageiros da luz, para que eles nos tragam o remédio de que necessitamos e que todos nós possamos sair daqui nos sentindo mais fortalecidos, energizados. E assim, querido amigo, em teu nome, em nome do nosso irmão Clarencio, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, pedimos a tua permissão para iniciarmos o momento do passe. Que assim seja e graças a Deus, graças a Deus. Dar de graça o que de graça recebestes. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, versículo 8. Essas palavras de Jesus, dai de graça o que de graça recebestes, ditas aos seus discípulos, referindo-se aos dons da mediunidade, merecem dos cristãos muita reflexão. Por isso, no Espiritismo, o exercício da mediunidade exige estudo, compreensão, dedicação, amor, desprendimento. Mediunidade com Jesus, como é entendida, significa usá-la apenas em favor do bem ao próximo, sem receber qualquer vantagem material, em espécie ou em favores. Quando no seu uso existe o interesse da retribuição, ela deixa de ser confiável, pois a mediunidade pode ser facilmente mistificada, embora possa também ser igualmente, com facilidade, desmascarada por quem conhece suas leis e regulamentos próprios. Sendo uma faculdade do espírito, assim como a inteligência, todos a possuem em maior ou menor grau, pois é com ela que nos relacionamos com o plano espiritual, devendo, pois, ser usada sob a luz dos princípios cristãos. Tanto quanto a inteligência, a mediunidade independe de qualificações nobres para desenvolver-se, podendo também ser usada para o mal ou pelo mal, segundo o livre-arbítrio de cada um, requerendo, pois, o desenvolvimento dessas qualidades para que seu uso produza bons frutos. Por isso, todos devem estudá-la para melhor aproveitar sua existência, mas quem a possui com maior desenvolvimento tem a obrigação de conhecê-la bem, entendendo-a não como um privilégio, mas como um instrumento para beneficiar a outros e a si mesmo, demonstrando a imortalidade do espírito. Ser um bom médium, dispor-se a servir a todos nas suas necessidades, sabendo que é apenas um meio de intermediação no relacionamento entre os espíritos desencarnados e os encarnados,
um fio de telefone, como dizia Chico Xavier, beneficiando-se na sua progressão contínua, ressarcindo dívidas do passado, quitando-se com a lei de causa e efeito e desenvolvendo suas qualidades nobres, deve ser a meta de quem a possua em grau mais ostensivo. Dar de graça o que de graça receber é também um alerta de Jesus no mau uso de todas as faculdades da alma, que devem ser, se usadas sempre no bem, pelo bem e para o bem, considerando que tudo que somos e tudo que temos vem de Deus, nosso Pai e Criador. Falaremos sobre as preces pagas. Uma vez mais, vemos Jesus alertando os seus discípulos a não usufruir vantagem nas tarefas de divulgar as leis divinas. Quando Jesus diz que eles devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações, está combatendo as preces pagas, que deixam de ser um ato de caridade. Por isso, Allan Kardec escreveu: fazer pagar aqueles que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo seu tamanho. Somos espíritos imperfeitos, vivendo um processo evolutivo que nos leva a atingir o determinismo divino da perfeição e da felicidade. Para isso, ele nos oferece um mundo de belezas mil, com oportunidades infinitas de desenvolvimento e aperfeiçoamento do nosso imenso potencial intelectual e moral, companhias semelhantes e ao mesmo tempo diferentes para nos relacionarmos, influenciando e ajudando-nos uns aos outros. Deus deu-nos o livre-arbítrio para termos a oportunidade de fazer nossas escolhas, a fim de realizar nossa evolução, e deu-nos o tempo que quisermos para tal tarefa. Tudo isso é muito mais de graça, como bênçãos para estimular esse desenvolvimento do qual ninguém está excluído. E os homens, justamente os que se dispõem a trabalhar na difusão das leis morais, põem preço nas orações em favor dos seus irmãos. Ninguém precisa de intermediário para dirigir-se a Deus e a seus mensageiros do amor. Todos os filhos de Deus podem dirigir-se a Ele, nas suas súplicas, nos seus agradecimentos, porque Ele está em toda parte, em nós, ao redor de nós, como disse Paulo em Atos dos Apóstolos 17, versículo 28. Em Deus nos movemos e existimos. Deus, a perfeição absoluta, presente, pois, em tudo e em todos, não precisa de intermediários para atender a seus filhos, que não deixam nunca de o serem, mesmo quando infringem as suas leis ou quando o percebem ou não o aceitam. Podemos, sim, orar a Deus, pedindo um pelos outros, mas como uma ação de amor, de carinho, de vontade de auxiliar, de querer que os outros possam vencer as atribulações desta vida com confiança em Deus e em si mesmo. Esperar retribuição por isso é tornar-se indigno de tudo que Deus concede a seus filhos, a começar do seu próprio existir. Um outro inconveniente das preces pagas é que as pessoas que pagam se sentem desobrigadas de orar pelos outros, porque confia mais nas orações daquele que vai orar do que em si. Ela não considera, na realidade, filha de Deus. O Espiritismo nos ensina que os espíritos recebem, onde estiverem, as vibrações do amor, do fervor de quem ora por eles. Se alguém paga para outro orar, o que recebe o desencarnado dessa pessoa que pagou, ao invés de orar ela mesma? Não, é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente. No texto sobre os vendilhões do templo, Jesus deixa bem claro a sua condenação ao comércio de coisas que fazem parte das religiões, sob qualquer forma que seja, porque Deus não vende a sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada do reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. Graças a Deus. Vamos então, neste momento, fazer a nossa prece final.
Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos a te agradecer, Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecer, Jesus, por tudo que recebemos. E te pedimos, Senhor, que possamos manter em nós esta paz, esta harmonia, este amor. E que, apesar ainda das nossas dificuldades, possamos nos esforçar, Jesus, a cada dia para seguir os teus passos. Te pedimos também por todas as atividades que aqui serão realizadas. Amanhã, quando aqui teremos o encontro em torno do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Abençoa, Jesus, a todos os irmãos envolvidos nesta tarefa. Te pedimos pela nossa casa espírita, pelos nossos irmãos que estão na diretoria, pelos espíritos de luz, Senhor, que também fazem parte deste grupo. E assim, Jesus, te pedimos também pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, por todos os governantes, auxiliando os espíritos que estão em torno destes irmãos, a ajudarem-nos, Senhor, a se conscientizarem da sua responsabilidade. E assim, Mestre, em teu nome, em nome do nosso querido irmão Clarencio, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para darmos por terminada a nossa reunião da manhã de hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus, graças a Deus.